Você sabia que existe uma lesma marinha que consegue viver apenas de fotossíntese? Já ouviu falar dos pulgões que conseguem fazer fotossíntese? Nesse vídeo, nós iremos dar continuidade ao tema dos animais fotossintéticos e nós iremos abordar duas estratégias diferentes daquelas que nós já vimos no nosso último vídeo para se realizar a fotossíntese em animais, que envolvem, nesse nosso caso de hoje, os seus genes e também a transferência de genes. Então, se vocês não quiserem perder esse vídeo e vários outros vídeos que saem aqui no nosso canal falando de teorias científicas, de curiosidades, de vários outros assuntos pouco abordados sobre o comportamento humano, sobre as plantas, sobre os animais, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo e também de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que saem aqui no nosso canal. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Em uma adaptação ainda mais incomum para se fazer a fotossíntese do que aquela que nós vimos nos nossos vídeos sobre os animais fotossintetizantes, temos vários moluscos sacoglossanos, que são as lesmas do mar, particularmente aquelas do gênero Elysia. Elas desenvolveram a capacidade de reter os plastídeos funcionais das suas presas, que são as algas. Os plastídeos, eles também são chamados de plastos, né? Eles são organelas típicas da célula vegetal, assim como vocês podem ver aqui nesse esquema que vai aparecer na tela, diferentes tipos de plastídeos, né? Que vão originar a partir de um protoplastídeo, que vai gerar o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, cromoplasto, que vai dar o pigmento para as plantas, e o leucoplasto, que vai ser responsável pela estocagem de nutrientes, entre outros fatores e minerais que a planta precisa. Os plastídeos das algas, que foram ingeridas pelas lesmas, né, eles vão ser retidos intracelularmente nas células que revestem os vestículos digestivos da lesma. E elas vão permanecer fotossinteticamente ativos por períodos variados, que vai depender, né, da associação entre o hospedeiro e o seu simbionte. Os relatórios sobre a presença de pigmentos verdes e em seguida também de animais verdes nos sacoglossanos, né, nas lesmas do mar, foram feitos em 1800, no final de 1800, pela primeira vez. E existem pelo menos 4 espécies de sacoglossanos que desenvolveram independentemente a capacidade de reter os plastídeos no seu corpo a longo prazo. Na Elysia clorótica, os plastídeos capturados eles podem servir como a sua única fonte de energia por mais de 10 meses, ou seja, a lesma ela não precisa mais comer nada, basta ela ficar num local com luz que ela vai poder fazer fotossíntese e viver. Isso é muito diferente daquilo que a gente viu no nosso outro vídeo, né? Aqui é a própria lesma que está fazendo a fotossíntese, ela não depende mais da alga, ela faz. Ela só fica com o plastídeo que ela roubou daquilo que ela comeu, né? A lesma marinha, Elysia clorótica, ela é específica, né, para suas presas de algas, alimentando-se e adquirindo os plastídeos com sucesso somente de duas espécies de Valqueria, a Valqueria litória e a Valqueria compacta. Essa associação ela não vai ser somente específica, mas também obrigatória. Ou seja, a lesma do mar ela não completa a sua metamorfose e ela não vai se tornar uma adulta se ela não tiver a presença de algas e ela não for capaz de captar esses plastídeos da alga para si. E como é que funciona, né, esse processo de aquisição desses plastídeos que ela vai precisar? Primeiramente, a lesma do mar, ela pasta, né, as suas algas, vai sugar, né, esse conteúdo celular que ela estava lá digerindo, tanto os plastídeos intactos quanto os quebrados, né, mitocôndrias e os núcleos das células, e isso tudo vai atravessar lentamente seu intestino digestivo, né? Depois disso, os plastídeos das algas que estão no intestino digestivo da lesma,
eles vão ser fagocitados pelas suas células epiteliais digestivas. E então acontece uma modificação no genoma da lesma. Isso é, ocorre uma transferência lateral de genes da alga para a lesma. E esse mecanismo de transferência lateral de genes, ele é um mecanismo bastante complexo e interessante que quando uma espécie consegue transferir genes para outra espécie. E se vocês quiserem saber mais sobre esse processo, como é que ele acontece, deixa aqui nos comentários que nós podemos fazer um vídeo futuro para vocês, para explicar melhor sobre isso, que é um tema muito interessante. Novas propriedades metabólicas, então, elas vão evoluir como resultado dessa associação que ela vai ser chamada de cleptoplástica. Ou seja, esse clepto é igual a palavra cleptomaníaco, né, de cleptomania, que clepto é de roubar, né? Então, a lesma rouba o plastídio da alga, né? Um animal, né, que é a lesma, ela é capaz de se sustentar apenas por meio da sua fixação fotoautotrófica de carbono, como se ela fosse uma planta. Mas a gente precisa pensar, né, fazer algumas ponderações sobre esse tipo de associação. Primeiro, que não é toda a célula das algas, né, incluindo seus núcleos intactos, que vão ser absorvidos intracelularmente pela lesma do mar. Segundo, que essa associação cleptoplástica não é transmitida verticalmente, ou seja, essa transmissão não é herdada. Como nós vimos sobre as salamandras no nosso último vídeo, que eles detectaram as algas nos ovidutos, aqui, nesse nosso caso da lesma, ela não passa isso para frente, para as próximas gerações, né? Nesse caso, a ausência do núcleo de algas nas células da lesma do mar vai ter implicações muito significativas no fornecimento das proteínas plastídicas, que são codificadas no núcleo das algas, né? E essas proteínas são elas que são responsáveis pela fotossíntese. Então, como é que a lesma faz se ela não tem o núcleo da alga para poder produzir as proteínas que são necessárias para fazer a fotossíntese? E esse processo de como é que a lesma consegue produzir essas proteínas não é totalmente elucidado ainda. Precisa de mais estudos para a gente entender como é que a lesma consegue fazer os processos fotossintéticos, mesmo ela não tendo o núcleo celular das algas fagocitadas, ela ainda assim consegue manter a fotossíntese nos seus tecidos. Não se sabe ainda, né, se a lesma ela vai estar num caminho evolutivo para poder passar a fazer uma fotossíntese permanente, né? E não se sabe porque o genoma, né, da lesma ainda não está plenamente entendido e compreendido para verificar se a lesma está evoluindo no sentido de poder fixar os genes da alga que vão ser responsáveis pela produção das proteínas que fazem a fotossíntese corretamente, que vão poder produzir o plastídio independentemente também. Já uma outra técnica muito interessante de um animal que consegue fazer fotossíntese é a que foi descoberta nos pulgões. Os pulgões, aqueles bichinhos demoníacos que ficam lá atacando as plantinhas. Em 2010, os pesquisadores Nancy e Tyler da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, eles fizeram uma descoberta de uma outra característica inusitada dos pulgões, além de eles serem aquelas praguinhas do demônio. A de que eles possuem genes, né, que seriam necessários à síntese de carotenoides, que são os pigmentos encontrados nas plantas, nas algas, em alguns fungos e bactérias, só que nos animais eles só podem ser obtidos por meio da alimentação. Os carotenoides, eles são pigmentos acessórios do processo de fotossíntese, e eles são responsáveis por amplificar a captação de luz. Eles desempenham um importante papel na proteção contra o excesso de luz e também têm a função de antioxidante e de precursor das vitaminas, inclusive em nós animais, né? E são os carotenos que conferem a cor amarela ou então a laranja e também a avermelhada às plantas e também nas suas estruturas, como no caso dos seus frutos, né? As funções dos carotenoides eles são muito bem documentadas na fotossíntese das plantas, na qual eles vão colher a energia luminosa
para a clorofila e eles vão ser sequestradores do oxigênio reativo livre, que é resultante do processo da fotossíntese. Outra função marcante desses derivados do caroteno é que a sua clivagem, né, ou seja, a sua quebra, ela vai levar à formação da retina, que faz parte dos fotorreceptores oculares de todos os táxons de animais. Ou seja, o caroteno vai ser o responsável pelas nossas células que captam luz nos nossos olhos. Já em 2012, um outro grupo de pesquisadores, liderados por Jean Christophe da Universidade de Saint-Loup, na França, concluiu que na espécie de afídeo Acertosiphin, como é que pronuncia esse nome? Acertosiphin pisum. Concluiu que na espécie de afídeo Acertosiphin pisum, não sei se é assim que pronuncia, vai aparecer o nome aqui na tela, ocorre uma fotossíntese primitiva, que vai dar a eles a capacidade de absorver a luz através do caroteno, produzindo ATP, que vai ser usado no seu metabolismo. Os pulgões, eles parecem ser equipados para processar a síntese completa do caroteno, em vez de retirá-la da sua dieta. Uma vez, né, que se nós pensarmos no que os pulgões fazem, eles estão lá sugando o floema da planta, que a priori exclui a absorção de moléculas hidrofóbicas de carotenoides, ou seja, não tem como ter carotenoides no floema da planta. Portanto, a Ceitosiphin pisum, ele pode exibir uma carga pesada de caroteno, que vai lhe conferir uma cor laranja forte e marcante, né? Dependendo do contexto ambiental na qual ele está vivendo. Em laboratórios, os pesquisadores obtiveram descendentes por meio da partenogênese a partir de uma única fêmea fundadora, que permitiu a eles que todas as suas filhas tivessem o mesmo material genético. Esses indivíduos eles foram colocados em diferentes condições ambientais com a finalidade de selecionar variantes viáveis, ou seja, que elas continuassem se reproduzindo naquelas condições ambientais. Em condições ideais de temperatura de 22 graus Celsius, com uma baixa densidade populacional e com uma abundância de recursos, obteve-se a linhagem de pulgões laranja. Com um aumento populacional, ou seja, aumentando a competição por recursos e diminuindo a quantidade de recursos disponíveis, houve o surgimento de uma linhagem branca. E uma outra linhagem com a coloração verde foi obtida em condições de frio, a 8 graus. Quando os pesquisadores mediram os níveis de ATP dessas linhagens, eles constataram que os insetos que eram verdes possuíam altos níveis de carotenoides, que produziam significativamente mais ATP do que os brancos, estes quase destituídos desses pigmentos, ou seja, dos carotenoides. Além disso, quando os pulgões alaranjados, que tinham uma quantidade intermediária de carotenoides, foram colocados à luz, a proporção de ATP no seu organismo aumentou e ela caiu logo em seguida quando eles foram transmitidos para o escuro. Segundo os autores, essas observações sugerem que a presença dos pigmentos carotenoides estaria possibilitando a realização da fotossíntese por esses animais. O caroteno ele fica localizado entre 0 e 40 micrômetro abaixo da cutícula desses animais. Então, para vocês terem uma ideia, 1 micrômetro equivale a milésima parte de 1 milímetro. Esse caroteno é ele que absorve a energia do Sol, gerando uma transferência de elétrons que ao final irá gerar o ATP. Nos pulgões, essa síntese de ATP ela ocorreria nos complexos de proteínas da mitocôndria, que é a organela que degrada as moléculas orgânicas, como o caso da glicose, para obter o ATP. Os pulgões usam a mitocôndria porque o pulgão não tem cloroplasto, que é o responsável nas plantas pela fotossíntese, né? Nesse vídeo de hoje, nós aprendemos mais sobre outros mecanismos que os animais têm para burlar isso que a gente pensa que é só das plantas, né? A fotossíntese, a gente pensa ou imagina que seja uma coisa exclusiva das plantas. Mas alguns animais conseguem sim fazer fotossíntese. E é muito interessante pensar que alguns animais, como o caso da lesma que a gente viu aqui, conseguem viver o resto da vida sem comer mais nada, vivendo apenas do sol. O que seria muito bom se a gente pudesse fazer isso, né? Imagina só ficar lá assim, só sentado, sem comer nada, só no sol.
Então, assim, seria um sonho de muita gente, né? Deixaríamos de poluir muito também por aí, para não precisar produzir tantas comidas que são desperdiçadas, né? E é interessante pensar como existem diferentes formas e características que nós geralmente associamos, que seja exclusiva de um grupo de animais, de plantas, de seres, né? E que isso não é tão exclusivo assim. A gente aprende quando a gente está se aprofundando mais na biologia que a biologia sempre existe uma exceção. Existe toda regra dentro da biologia, tem alguém que é contra essa regra. Sempre tem algum grupo, algum organismo que vai contra, vai numa direção contrária, né? E se vocês já sabiam sobre esses animais, se vocês não os conheciam ainda e ficaram, né, chocados às vezes, talvez, né? Deixa aqui nos comentários para a gente saber, para a gente ter esse feedback do que vocês acham desse tema, de saber que alguns animais fazem fotossíntese e podem viver só de fotossíntese, né? E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para vocês receberem as notificações de todos os nossos vídeos que saem às segundas e sextas-feiras, na qual a gente traz muitos conhecimentos científicos, curiosidades, algumas reflexões também sobre vários temas de animais, de plantas, de comportamento humano. Então, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.